Não importa o quão séria a história se torne, Luffy está lá para se esticar e inflar. Ele sempre me dá a chance de se divertir. Esse é o tipo de mangá que eu queria escrever. As famosas palavras de Eiichiro Oda ecoaram através do fandom nos últimos meses. Essa poderosa menção nunca foi mais apropriada do que agora, depois que Luffy despertou sua Akuma no Mi e atingiu seu auge ao entrar na quinta marcha. Após isso, o garoto Chapéu de Palha tá realmente livre para se esticar e inflar da forma que quiser, exatamente da maneira que o Oda sempre quis. No entanto, esse não será o caso para sempre, porque Marshall the Teach roubará a fruta de Luffy. Para entendermos melhor como isso vai acontecer, o primeiro ponto que a gente precisa comentar aqui é sobre o sistema de poder em One Piece. Um dos elementos que tornam um mangá shonen bem sucedido é o sistema de poder de seu universo. E o que torna ele interessante é a variedade de habilidades criadas sem quebrar suas regras previamente estabelecidas, mantendo a verossimilhança na obra. O Oda criou um sistema de poder dentro de One Piece através das frutas, que oferecem infinitas possibilidades de poderes, o que dá a cada personagem uma habilidade única e especialmente criada para ele, o tornando original e diferente dos demais. Mas para dar ainda mais dinamismo aos combates, Oda introduziu uma habilidade adicional chamada Haki. Dessa forma, personagens que não possuem uma Akuma no Mi também podem competir com os que têm, sendo capazes de alcançar níveis altíssimos ao refinarem essa técnica. Personagens como Gold Roger, Silvers Rayleigh, Shanks, Kozuki Oden, Monkey D. Garp e Drácula Mihawk provam que esse é o caso. Mas por que não dar a eles uma Akuma no Mi? A criatividade no poder das frutas permite que Oda tenha muito mais liberdade ao desenhar cenas de luta, resultando em algo mais engenhoso, dinâmico, mas o autor escolhe se limitar tornando os não usuários. Por quê? E é muito provável que a resposta que vem à sua mente é mais ou menos essa. É porque o Oda quer mostrar que você não precisa ter uma Akuma no Mi para ser forte. E esse com certeza é o caso. Mas a questão agora é... pra quê? Pra quem o Oda tá tentando forçar essa ideia quando o nosso protagonista, o futuro rei dos piratas, tem uma Akuma no Mi extremamente apelona, uma Zoan mítica de um deus simplesmente absurdo. Então por que se preocupar em fazer isso? Por que se preocupar em provar pra gente que alguém pode ser forte sem o Haki? Porque o Oda pretende tirar a fruta do Luffy e mostrar que apesar de tudo lá no final da obra, ele não vai mais precisar dela. Com ou sem Akuma no Mi, ele continua sendo o mesmo. O flashback de Silvers Rayleigh. O flashback de Silvers Rayleigh nos traz um vislumbre disso. A gente raramente tem passagens do treinamento de Luffy durante time skip, então quando temos é bom ficar de olho. Uma das passagens que acontece é durante a luta entre Doffy e Luffy, especialmente sobre o uso do Luffy na quarta marcha. Rayleigh diz que o Gear 4 exige muito do corpo de Luffy e por isso ele precisa descobrir outra maneira melhor de lutar, já que a transformação não é sustentável por um longo período. Na primeira leitura eu entendi isso como Rayleigh dizendo que o Luffy simplesmente precisava aprender a controlar melhor o uso dessa marcha, desenvolvê-la melhor, mas vendo agora, parece que ele estava se referindo à necessidade do Luffy melhorar seu domínio do Haki e descobrir essa nova maneira de lutar melhor, né? Afinal, controlar essa habilidade foi exatamente o que o Rei das Trevas ensinou pro garoto nos últimos 2 anos. Ele mostrou ao Luffy que o desenvolvimento do Haki era extremamente importante para ele se tornar muito poderoso. Na própria luta contra o Katakuri, vemos como Rayleigh dá a entender que o Haki é o caminho vital para superar adversários incríveis. Não é fantástico que quando tenha descoberto como revestir seu corpo com o Haki do Rei, Luffy tenha feito um combate equilibrado contra o Kaido, mesmo quando estava na sua forma base? E também é na luta contra esse Yonkou que temos provavelmente a menção mais importante no que diz respeito à importância do Haki para ser forte. O comentário de Kaido sobre Gold Roger. No capítulo 1047, Kaido trouxe um pensamento bem interessante. Ele menciona como você não precisa das habilidades de uma Akuma no Mi para conquistar o mundo, porque o lendário rei dos piratas Gold Roger conseguiu fazer exatamente isso sem precisar de uma fruta. Detalhe para essa menção: no fim, ter uma fruta poderosa não é o suficiente para conquistar os mares. Somente o Haki supera tudo. Novamente, porque o Oda traz isso à tona, faz essa menção quando o nosso protagonista tem uma das Akuma no Mi mais poderosas de todas, para que indicar que o verdadeiro caminho é o Haki,
pra que indicar que ele é a verdadeira resposta. E não é só o Luffy que tem uma fruta pelona, o próprio cara que tá martelando essa ideia, o Kaido, também tem uma das frutas mais absurdas de todo esse universo, e mesmo assim, somente o Haki supera tudo. Eu posso ver isso como Oda tentando reforçar a ideia de que não é só porque o Luffy tem essa fruta extremamente apelona e muito especial que ele é o que é. No entanto, isso acaba sendo um pouco superficial, né? Porque a fruta dele continua sendo absurda e fazendo absurdos. O Oda precisa nos mostrar isso em vez de apenas falar. Por isso que essa frase do Kaido diz muito mais sobre o Haki do que as habilidades de fruta. E isso nos leva à escala de poder em One Piece. O Power Scale é um problema muito comum em mangá shounen. Eu não quero nem citar nenhum exemplo agora, né? Mas eu sei que você consegue pensar em alguns através de julgamentos próprios. E eu realmente acho que por mais que tenhamos algumas evoluções muito rápidas em One Piece, como foi o caso do Luffy no início e no final de Wano, o Oda faz um bom trabalho com isso e lidou bem com esse problema. Principalmente em relação ao que eu já mencionei das Akuma no Mi. Elas permitem um sistema de poder cheio de variedades e que criam embates situacionais que não são resolvidos só no mano, fulano é mais forte que cicrano, mas sim em matchup. Tal fruta tem certa vantagem sobre outra, como por exemplo Luffy versus Enel, mas a introdução do Haki tornou esse sistema de poder mais linear, mais mensurável e se tornou um caminho mais concreto para evolução. E isso contrasta fortemente com o personagem de One Piece que busca conquistar o mundo explorando ao máximo a força das frutas. Luffy acabou de derrotar a criatura mais forte do mundo, e seus dois próximos possíveis adversários piratas são Shanks, aquele que promete ser o maior usuário de Haki da obra, e o infame Barba Negra, a única pessoa desse planeta a comer duas Akuma no Mi, e que bufa todo o seu bando numa caçada desenfreada por frutas poderosas. Só que, lembra? Somente o Haki supera tudo. Pelo que vimos através das palavras de um dos personagens mais fortes de One Piece, você pode juntar quantas frutas forem. O Haki ainda é o verdadeiro caminho para a vitória. E o Roger provou isso. Será que no fim das contas a ganância de Barba Negra por querer reunir as frutas mais poderosas vai ser um tiro no pé? Será que ele deveria trabalhar mais em sua poderosa ambição, desenvolver melhor o seu Haki, do que na busca de recursos mágicos para se tornar mais forte? Visto tudo que foi levantado até aqui, a gente questiona mais uma vez: por que o Oda continua nos dizendo que o Haki é o que importa, enquanto nos mostra a confiança de Luffy em sua Akuma no Mi e a obsessão de Barba Negra em coletar frutas mais fortes? Pois é, o Teach é um personagem muito interessante que eu sempre acreditei ter sido construído como vilão final da obra, por mais que enxergue diversos caminhos para que isso se torne ou até não se torne realidade. E o pensamento para ele ser o último adversário de Luffy em One Piece não é só pelo contraste gritante que o Oda representa nos dois, seja logo em sua introdução ou no conceito mais óbvio entre sol versus a escuridão, luz versus trevas, mas também pela habilidade do Barba Negra de anular os poderes de qualquer fruta. Com isso em mente, a gente precisa falar do poder da Yami Yami no Mi. Lá atrás, na luta do Barba Negra contra o Ace, aprendemos sobre a habilidade especial da fruta da escuridão: anular ou tirar os poderes concedidos pelas Akuma no Mi de seu adversário. Isso não é como usar Haki para ignorar certas habilidades de Logia ou Paramécia. Essa técnica tira completamente o poder do usuário. Muita gente comenta que o Oda planeja colocar o Luffy vencendo o Barba Negra usando apenas o seu Haki. E mesmo que essa ideia seja amplamente difundida e aceita, né, do Teach anulando a fruta do Luffy, eu acredito que o Oda vai dar um passo adiante, até como forma de trazer uma resolução muito diferente pro final de One Piece. A negação dos poderes da fruta de Luffy não será algo temporário. Barba Negra roubará a Hito Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol, tirando de Luffy suas habilidades tão características. E um dos motivos principais que me levam a crer nisso é exatamente a existência de 3 tipos diferentes de frutas e a recorrência absurda que esse número, o 3, se apresenta em Marshall D. Teach. 3 pistolas em sua cintura, 3 tranças em sua barba e de longe
o mais importante, 3 caveiras em sua Jolly Roger. Vale lembrar que esses símbolos, essas bandeiras, são representações que personificam seus personagens, ressaltando suas principais características ou algo que lhes dá fama. Luffy tem o chapéu de palha, Shanks a cicatriz, Bug o nariz de palhaço, Roger o bigodão, Barba Negra também um bigodão e por aí vai. Então definitivamente há algo fundamental envolvendo o Teach e esses 3 crânios. Essa é uma marca muito poderosa do personagem que ainda precisa ser justificada pelo Oda. Isso fez milhares de fãs ao redor do mundo acreditarem que o Barba Negra ainda terá ou já tem uma terceira fruta, no caso, uma Zoan. E eu concordo plenamente com todo mundo que pensa isso. A regra dos 3. O Oda usa essa regra com certa frequência em One Piece e você provavelmente já percebeu isso. 3 almirantes, 3 armas ancestrais, 3 formas de Haki, 3 grandes poderes, 3 comandantes de Yonkou, 3 irmãos, trio monstro e para esse vídeo o mais importante, 3 tipos de frutas do diabo. Com o Barba Negra tendo a logia Yami Yami no Mi, considerada a fruta do diabo mais maligna, e a Gura Gura no Mi, considerada a paramécia mais forte de todas, cujo poder é capaz de destruir o mundo, tudo que ele precisa agora é uma fruta Zoan extremamente poderosa, e já sabemos que as mitológicas são de longe as mais incríveis desse tipo. E acontece que recentemente nos foi revelada uma Zoan mítica super rara, cujo nome foi apagado da história. Percebe que todas as frutas do Barba Negra têm uma alcunha, têm uma fama, têm uma importância. A fruta mais maligna, a paramécia mais forte, e a fruta de Luffy também se enquadra aqui como a mais ridícula do mundo. E agora entra um pensamento que eu adoro, amo com todas as forças e normalmente uso aí no meu maravilhoso headcanon, na minha incrível teoria de que o Barba Negra tá grávido do Shebeck, tá? Se você ainda não conhece essa maravilhosa teoria, tá perdendo uma das boas, eu acho. Vamos lá, presta atenção que esse é um detalhe realmente insano. A nova recompensa do Barba Negra é de 3.996 milhões de berries. E cada recompensa gigante de One Piece tem um Goro AC, que é um jogo de números e palavras. Na recompensa do Shanks dá pra ler Chiako, que é quase a pronúncia de Shanks em japonês. Na do Roger tá escrito Uroja, que é exatamente a pronúncia de Roger em japonês. Na do Barba Branca tá escrito Shiro, que é branco em japonês. E por aí vai. Eu não vou me estender mais nisso aqui porque já tem muita gente que tá ligada no que é, e eu já fiz vários vídeos comentando mais profundamente sobre isso. Isso existe nas maiores recompensas de One Piece, mas qual é o segredo da recompensa do Teach? 3 é San, 9 pode ser lido como Ko e 6 como Uro. Sendo assim, formamos as seguintes palavras através de sua recompensa. San Kokoro, que se traduzirmos para português, se torna 3 corações. Mas aqui a gente não tá falando de corações físicos. A palavra certa para isso seria Shinzo. Kokoro é a palavra para coração metafórico, abstrato, basicamente para alma. A recompensa do Barba Negra revela que ele possui 3 corações. Marshall the Teach possui 3 almas. Visto que ele tem a paramécia mais poderosa e a logia mais única, não faz total sentido que agora, para contemplar a terceira alma, o terceiro coração, só falte a Zoan mais incrível de todas? É muito possível que o corpo estranho do Barba Negra, notado por Luffy e Zoro e explicitamente comentado por Marco na Guerra dos Melhores, tenha algo a ver com essa ideia de 3 almas que habitam uma só pessoa. E isso justifica com precisão, porque ele é o único personagem de toda a obra capaz de comer mais de uma fruta. Lembra quando o Jabra explica que em cada fruta habita um demônio? E que se alguém comesse 2 Akuma no Mi, os demônios lutariam dentro de si, explodindo o corpo do usuário? Isso pode ser só um bando de falácias e hipérboles, mas é real pensarmos que o Barba Negra consegue ser uma exceção a isso, porque tem 3 almas no seu corpo estranho, o que o torna capaz de suprimir 3 demônios de fruta. Como se cada Akuma no Mi se mesclasse, né, a uma alma de seu corpo estranho. Essa linha de raciocínio me parece muito plausível para justificar por que o Teach é capaz de comer 3 frutas. Agora, só resta ele conseguir a terceira. A liberdade de Luffy para chegar a Laugh Tale. Sabemos que a Akuma no Mi do Luffy é uma Zoan mítica especial que foi apagada da história, cujos poderes transcendem o imaginário comum. Barba Negra, alguém que já mostrou ter um conhecimento muito maior do que deveria, como por exemplo ter uma clara conexão com Rocks de Shebeck, que também tentaram apagar da história, pode ir atrás
cartaz da fruta de Luffy. Agora que seu cartaz revela sua nova face de Deus do Sol, que os próprios Gorosei ficaram extremamente revoltados e preocupados quando viram, pode ser que Tite de alguma forma reconheça, ou pelo menos fique ainda mais interessado no garoto. O Luffy quer ser o homem mais livre de todos os mares, mas no próprio mar ele não pode ser livre como quer, afinal, para realizar isso parece meio bobo, mas ele deveria ser capaz de nadar. Que liberdade é essa pelos mares que está completamente limitada à sua superfície? Mas não é só isso, e aqui eu trago um acréscimo por fora da teoria que combina muito bem com ela e também é super interessante. Lembram que a Toki e o Bug ficaram muito doentes indo em direção a Laugh Tale? Eles eram os dois únicos usuários de fruta do bando do Roger e são exatamente os dois que ficam mal ao passo que eles se aproximam da última ilha. Seria por acaso? Ou será que ser um usuário de fruta os impede de chegar a Laugh Tale? Não é curioso que todos os personagens que chegaram lá com o Roger sejam não usuários de Akuma no Mi? Se isso for de fato real, faz ainda mais sentido que Luffy precise perder sua fruta para que consiga alcançar a ilha final. Basicamente a ideia é, a ganância do Barba Negra por frutas poderosas não é a chave para ele se tornar o rei dos piratas, mas sim portas que ele vai fechando em direção ao seu sonho, sem nem ao menos perceber. É possível que na sua batalha final contra o Luffy, o triunfo completo seja do Haki sobrepondo a habilidade de todas as frutas que Tite tiver à sua disposição. Para completar seu trio supremo de Akuma no Mi, Barba Negra negará os poderes da Hito Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol de Luffy, e de alguma forma a roubará, assumindo os poderes mais poderosos do mundo em sua mão, mas claro, sem ter refinamento na única técnica que é capaz de superar tudo, o Haki, que traduz a força de vontade, a ambição de seu usuário. E talvez agora você tenha pensado, mas se o Luffy perder a fruta, o Barba Negra não vai precisar matar ele no processo? Pode ser que sim, por isso a gente traz a seguinte resposta. O poder da Op Op no Mi, a operação da imortalidade. A arma de Chekhov é um princípio dramático que sugere que os detalhes dentro de uma história contribuirão para a narrativa geral. Isso encoraja os escritores a não fazerem falsas promessas em suas narrativas e recompensar os leitores atentos a certas nuances. A cirurgia da juventude perene é um assunto que remete fortemente a esse tópico. Hoje o LoL tá basicamente vivendo graças ao Luffy, porque em Dressrosa ele teria morrido se não fosse o Chapéu de Palha. Seu objetivo era se sacrificar levando junto a vida de Doflamingo. Mas depois dos eventos nesse arco, ele decidiu que quer descobrir o verdadeiro significado dos D e o que o seu nome representa. A ideia aqui é simples e você já entendeu. Caso o processo de roubar a fruta de Luffy também tire sua vida, o Law vai estar lá para realizar a habilidade máxima da Op Op no Mi, naquele que um dia poderá mudar o mundo. Parece que com a proximidade que se criou entre os personagens, o Law já notou que o Luffy é alguém extremamente importante para a história desse mundo, e alguém realmente capaz de superar todos os limites em busca de seu sonho. Inclusive, até antes disso, ao salvá-lo na guerra de Marineford e não poupar esforços para preservar sua vida, ele já estava mostrando que o Luffy é muito especial. Ele também sabe que hoje ele vive graças aos esforços do Chapéu de Palha em Dressrosa, que sem ele, seu objetivo de derrotar o Doflamingo e o sonho de descobrir o que significa os D simplesmente não existiriam. Outro detalhe recente que encaixa muito bem com essa ideia é: o Cirurgião da Morte foi completamente derrotado pelo Barba Negra, algo que deveria ter custado sua vida, mas novamente, num detalhe, acabou não acontecendo. Law já escapou da morte 2 vezes, mas na terceira, ele mesmo pode optar por entregar sua vida por alguém que certamente derrotará Tite, descobrirá os maiores segredos da história e mudará o mundo. Afinal, ele aprendeu que vale sacrificar sua vida por um futuro melhor. Né, coração? Eu realmente acho que o Oda pode ter colocado esse gatilho da cirurgia perene só pra deixar a gente preocupado em ver quando isso vai acontecer, mas nunca utilizar. Só da gente saber da existência da fruta, a gente tem, por exemplo, a justificativa de como Imu-sama pode estar vivo por tanto tempo. Então, eu não acho que a cirurgia perene necessariamente precise ser usada pelo Law, tá? Porque pode justificar só a utilização do antigo usuário. Mas faz sentido, né, que caso um cenário como esse que eu mostrei agora se apresente,
o Law acabe utilizando ela no Luffy. Isso inclusive pode acontecer após a descoberta dos segredos de Laugh Tale, onde o Law realizará seu propósito de descobrir a verdade do mundo e até mesmo perceber que o Luffy é uma figura ainda mais importante do que ele imaginava. O ponto é, há diversas situações que tornam o uso da cirurgia perene no Luffy totalmente plausível. Seria duro, mas veríamos Trafalgar D. Waterlaw fazer isso com um semblante alegre, morrendo com um enorme sorriso no rosto, tal como um verdadeiro D. E agora chegamos na parte final do vídeo, que provavelmente é a mais importante. O simbolismo de Luffy perdendo seus poderes. O Oda precisa dar alguma resolução para essa questão evidente entre o sol e a escuridão. E claro que isso está intrinsecamente conectado à batalha entre Luffy e Barba Negra. E o que implica caso Luffy perdesse seus poderes? Remover sua Akuma no Mi representaria simbolicamente tirar o deus e o demônio de seus poderes, deixar de lado seu lado divino e também seu lado diabólico. Luffy voltará a ser simplesmente um humano normal, num universo em que a força das frutas subjuga milhões ao redor do mundo. Dessa forma, ele será forçado a alcançar a vitória apenas com sua força de vontade e sua enorme ambição, provando que as palavras de Kaido eram verdadeiras. E não é a fruta que faz o homem, mas sim o homem que faz a fruta. Voltar à sua forma básica sem poder usar os poderes de sua Akuma no Mi, para muitos seria uma espécie de Gear Reverse, a última forma de Luffy, uma marcha ré, que o traria novamente às suas origens, o tornaria novamente um humano normal. Não há esse questionamento crescente de que Luffy é exatamente como é por ter essa Akuma no Mi, que talvez o conceito de liberdade presente no personagem esteja originalmente ligado à sua fruta e não inerente ao garoto? Pois é. Se Luffy perdê-la ao final da obra, teremos a prova viva de que não é a fruta que faz de Luffy o homem mais livre dos mares. Não é ela que traz a alegria para as pessoas ao redor do mundo. Essa essência, essa capacidade gigantesca é desse jovem garoto, um humano normal, que com uma ambição além do imaginário, um dia se tornará o rei dos piratas. E agora eu te pergunto, você lembra do início do vídeo? Não importa o quão séria a história se torne, Luffy está lá para se esticar e inflar. Ele sempre me dá uma chance de se divertir. Esse é o tipo de mangá que eu queria escrever. Uma vez que Luffy não possa mais se esticar ou inflar, isso indica que o fim de One Piece está próximo. Conclusão. Na grande guerra final, Luffy terá sua Akuma no Mi absorvida e roubada por Marshall the Teach, deixando o garoto sem fruta e Barba Negra na posse de 3 Akuma no Mi extremamente poderosas: a Logia mais maligna, a Paramécia mais forte e a Zoan mais ridícula. Luffy terá que confiar apenas em seu Haki, na sua força de vontade, assim como Roger fez, para lutar e derrotar Marshall the Teach e conquistar tudo que ele deseja, provando que ele não é dependente de sua fruta e não é graças a ela que ele irá conquistar o mundo. Entrando, por assim dizer, na sua forma marcha ré. O segredo para seu triunfo, na verdade, é a sua enorme ambição. Eu gosto muito dessa teoria, acho ela muito bem elaborada, acho o conceito também muito interessante e eu acho que Oda tá deixando ali uma terceira fruta pro Teach, sendo uma Zoan ainda guardada, de duas uma. Ou vai ser porque ele vai roubar uma lendária de alguém muito importante, sei lá, a do Marco, a do Kaido, a do Luffy, né, como aponta toda essa teoria. Ou ele tem alguma fruta, tá, desde pequenininho, que justifique como ele pode comer outras, que seria uma Zoan aí de algum bicho que tem, enfim. É super interessante, eu acho muito maneira essa teoria, eu acho que pode de fato acontecer, tá? E é isso, eu quero saber também a sua opinião, tá? Deixa aí nos comentários, deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e, mano, se você tá aqui até agora, você é especial e eu tenho um pedido especial. Clica aí, ó, no primeiro link da descrição, tá? Pra votar na gente no prêmio IBEST. A gente não conseguiu se classificar agora, né? No dia 23 de agosto, mas dia 6 de setembro tem mais uma classificação ali. E se a gente performar bem, vamos estar na grande final ao lado de Netflix. Tá bom? Então dá aquela ajuda. Muito obrigado por me acompanhar aqui até mais uma vez. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!